Bem, alunos, é o seguinte, nós estamos tendo alguns problemas com relação ao nosso blog, que estão perguntando várias vezes a mesma coisa. Então vou colocar aqui e tirar algumas dúvidas de vocês sobre isso. Primeira coisa, atividades. Todas as atividades elas vão estar no final do blog. Lá embaixo vai estar direcionando se é para copiar, se não é para copiar. Todas as vezes que aparecer texto e os textos tiver alguma marcação ou chegar lá no final tá falando assim, copia os textos, é para copiar. Atividades. Todas as atividades devem ser copiadas e respondidas. Em uma aula eu passo a atividade, na outra aula eu faço a correção através do podcast ou através de vídeo. Então, é perguntas e respostas. Agora não precisa ficar perguntando toda vez se é para copiar o texto. Então, se lá embaixo, depois que você fazer a leitura do texto, estiver falando que é para copiar, copie. Se não, somente as atividades, que é depois daquele campo, agora é com você ou agora é sua vez. Existe lá embaixo também o campo de perguntas, que é onde está falando nenhum comentário. Eu já expliquei, já coloquei um vídeo aqui sobre isso. Você pode deixar sua pergunta lá também. Lá eu respondo essas perguntas. Então já teve até algumas pessoas que já fizeram algumas perguntas lá, eu já respondi, vai facilitar. Horário de postagem de atividade. Atividades de geografia sempre vão ser postadas na terça-feira. A postagem é automática, então 7 horas da manhã, se você entrar, já vai estar postado lá. Muitas vezes eu não coloquei no seu grupo, mas vai estar postado que a atividade lá. Então, acordei 7 horas da manhã na terça-feira, vou fazer atividade, pode entrar no blog que a atividade já vai estar lá. Então não precisa aguardar eu falar lá no grupo que a atividade já está disponível, porque ela já vai estar disponível no blog. No caso, nas turmas que eu dou aula de História, que é o 9º A e 8º A, as postagens são sempre na segunda-feira. Vale para a mesma forma. Então, sempre fique de olho no blog. Nesse horário, na terça-feira, olhe que tem atividades de geografia. Na segunda-feira, para as minhas turmas no meu blog, vão ter as atividades de História, né? Para acessar o blog, agora eu fiz algumas mudanças, onde consta o seguinte: a hora que você entra na primeira página, e se você colocar para entrar na primeira página, tem uma setinha vermelha indicando onde você deve clicar para acessar a sua série. Então, é algo que você tem que fazer e ficar observando ali. Então, eu sou do 6º ano, vou no 6º ano, 7º ano e assim sucessivamente. Clicou lá, é o seguinte, a última aula ela vai aparecer primeiro. Então, no caso, hoje no nosso blog está aparecendo a aula 002 primeiro. Se você for descendo lá, você vai ver que logo abaixo dela tem a aula 001. Então, as aulas não vão se perder. Elas vão continuar ali para você continuar fazendo as atividades. Lembrando que essas atividades têm que ser feitas, ela vai valer frequência, né, para esses dias e também até notas, né? Então, sempre fique de olho. Entrei, eu não estou encontrando a informação. Do lado direito da página está mostrando, tem a lista lá com todas as séries: 6º, 7º, 8º, 9º, História, de 8º de História e 9º de História. Então, se você é aluno só de Geografia do 7º ano, acessa lá que vai estar lá do começo até o final, tudo que eu já postei até agora. Teve alguns alunos que entraram atrasado. No dia 28, que foi quarta-feira passada, eu já tinha colocado lá no blog, eu coloquei um pouquinho depois, mas eu coloquei atividade referente ao dia 28. Então essa semana já está sendo a segunda atividade que está sendo postada. Então sempre fique de olho lá. Sobre o nosso podcast. Professor, o que é podcast? É o áudio. A maioria das vezes eu vou explicar a aula para vocês através de áudio. Nós estamos usando uma plataforma aqui que se chama SoundCloud. Tem pessoas que não têm cadastro, não tem problema. Se você não tiver cadastro, quando você clicar no celular lá, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Desse jeito ele vai aparecer. Onde você deve clicar? Você deve clicar aqui nessa parte aqui, ó, nesse Listen in Browser. É nessa parte que você vai clicar. Se você clicar no laranja de cima,
ele vai te indicar lá para a Play Store para baixar o aplicativo. Então não precisa baixar o aplicativo se você tiver memória cheia, não precisa. Basta vir nesse cinza aqui de baixo, clicar aqui que vai começar a reprodução do áudio que tem ali. É importante escutar o áudio porque tem explicações e muitas vezes no final eu ainda faço a resolução das atividades da aula anterior ou até mesmo pode passar algumas atividades. Então lembre sempre de estar olhando ali para ver se no podcast você está conseguindo acessar. Pelo que eu tenho visto agora, poucas pessoas por enquanto escutaram. Então eu tenho como controlar aqui quem está vendo ou não. Poucas pessoas viram o podcast. Talvez seja por essa dificuldade. Então aperte nessa parte que eu indiquei aí, que é List in Browser, e você vai conseguir escutar o podcast. As dúvidas você pode colocar lá embaixo ou qualquer coisa pode mandar no privado. Eu prefiro que coloque lá embaixo no blog, que qualquer momento que eu entrar eu coloco a resposta lá e depois você entra e olha também, vê se eu coloquei. Coloquei aqui do lado também do nosso blog as redes sociais da escola, Instagram e Facebook, e coloquei também um caminho para acessar o blog do professor Fábio, né, que ele também criou lá com a disciplina dele de ciência o blog. Então eu coloquei aqui do lado, eu estou fazendo atividade, quero ir lá ver as atividades do professor Fábio. Só clicar aqui que você já vai ter acesso a eles. Não coloquei dos outros porque os outros ainda não criaram, ou não sei se vão criar esse blog. Então estejam atentos. Olhe o nosso blog, veja as atualizações. Se ficou alguma dúvida, muitas vezes muitas pessoas estão perguntando a mesma coisa. Tem que copiar, tem que copiar. Gente, se é atividade, se está lá a atividade, tem que copiar a atividade, copiar e responder. Agora texto é só se tiver pedindo lá no final. Então estejam sempre olhando, revisem o grupo, que muitas vezes a gente responde uma coisa para o aluno lá em cima, o colega fica com preguiça e só vai passando o dedo e vai lá para o final e pergunta a mesma coisa. Tem grupo aí que alguns alunos estão perguntando a mesma coisa 3, 4 vezes. Então, para nós que estamos aí com 12 grupos, não é fácil para os professores estar organizando. Então, procure ao máximo, leia, releia, e aí sim, se surgir alguma dúvida, você pode tirar. Questões do grupo. Pessoal, não é para ficar postando bom dia, ok, eu postei lá, você coloca um ok, que tá tudo bem. Não, eu postei, você viu, você não precisa comentar nada. Só se você ficou com alguma dúvida, para não estar lotando o espaço e para a gente não ter que estar toda hora lá olhando. Tem hora que eu pego meu celular e ele está com 200, 300 mensagens no WhatsApp. É impossível a gente olhar tudo isso em 12 grupos diferentes. Então tem hora que a gente tem que ficar chamando atenção. Cuidado, nós já colocamos as regras do grupo, então muita atenção com o nosso grupo aí, tá bom, pessoal? Por enquanto são essas informações, continua acessando o blog e vamos lá que essa pandemia maldita ela vai passar e nós vamos voltar para a sala de aula, que eu acho que vai ser muito mais fácil, viu? Valeu, um forte abraço e até a próxima!